Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Edu Oliveira e esse é o canal Garagem 596. Bem pessoal, bora para mais um papo reto aqui no canal. Dessa vez ao ar livre, um pouco diferente. E eu vou trazer agora a grande questão: envelopar ou pintar? Então, essa daí é uma grande questão. Tem bastante pergunta aí no Instagram. O pessoal, quando eu comecei a envelopar o carro, bastante gente me perguntou se não valeria a pena pintar, como é que é envelopar. Muita gente ficou interessada nisso. Então, eu estou trazendo aqui. Eu acabei de envelopar o carro, tá? Meu golzinho acabou de ser envelopado por mim. Então, eu acho que eu posso trazer algumas coisinhas aqui bacanas para vocês. Mas o mais importante nisso tudo é a gente saber que quem vai tomar a decisão se é melhor pintar ou envelopar são vocês aí. Tá? Então, nesse vídeo, eu não vou trazer informações dizendo, olha, envelopar é melhor ou pintar é melhor. Tá? Isso aí vai depender muito do que vocês escolherem. Tá? Então, eu vou trazer pontos importantes que eu percebi envelopando o meu carro, e já tive também carro pintado. Então acabei comparando um com o outro. Né? Fui no mercado também para pesquisar, fazer algumas pesquisas. Então é o que eu estou tentando trazer aqui para vocês nesse vídeo. Tá? Então vamos lá. Primeira questão, mão de obra. Tá? Mão de obra, ela é bem diferente uma da outra. Tá? Então eu vou pegar dois exemplos aqui de dois carros iguais, tá? Que não precisam fazer funilaria. Vamos supor que dois carros novos, 0 quilômetro, queiram mudar de cor. Tá? Então o processo de envelopamento ele acaba sendo mais simples. Né? Basicamente, o envelopador ele vai desmontar o carro, depois fazer uma descontaminação da pintura, envelopar o carro, montar as peças de novo que ele desmontou, que vai aí de para-choque, retrovisor, puxador de porta, até de repente vidro. Né? Pode até tirar um vidro para ter um acabamento melhor ali, lanternas, faróis. Depois ele vai montar tudo isso depois de ter envelopado e pronto. Está entregue o carro. A pintura, ela já é um processo mais complicado. Então a pintura, o pintor normalmente ele tem que lixar o carro todo para tirar o brilho do verniz, para que a tinta nova se adere, se fixe melhor na pintura. Depois ele tem que descontaminar a pintura, né, a superfície que vai ser aplicada a tinta. Depois colocar de 2 a 3 demãos de tinta, e em cada demão tem que esperar cada demão daquela secar, então tem um tempo de espera. Depois mais 2 ou 3 demãos de verniz, vai depender do que o cliente vai querer, do resultado final que ele vai querer. Depois, dependendo do resultado também, tem que esperar de semanas até por vezes meses, para que dê um polimento no verniz, para que aí sim venha o brilho esperado e o resultado esperado pelo cliente. Tá? Então, claro, é natural que o envelopamento, a mão de obra do envelopamento, acaba sendo mais barata do que a mão de obra de um pintor. Isso a gente pegando coisas equivalentes. Tá? Se a gente pegar uma empresa que ofereça uma pintura de extrema qualidade, então a gente tem que pegar também um envelopador fera que vai entregar também a qualidade equiparada. A gente não vai pegar um envelopador que está começando agora, que vai cobrar aí R$ 1.000 no envelopamento do carro inteiro, R$ 800, R$ 1.000 que seja, e comparar com uma oficina de ponta que entrega um trabalho absurdo. Né? Aí não dá para comparar. Então eu estou pegando aqui casos equivalentes. Tá? Então, o processo da pintura ele é completamente diferente do processo do envelopamento. Tá? Nisso a gente já começa a ter um parâmetro bem bacana para decidir o que vai fazer. Tá? Inclusive, esse foi um parâmetro muito importante para eu decidir envelopar o meu carro. Tá? Por quê? Eu queria eu mesmo fazer.
Tá? Então eu queria envelopar ou eu queria pintar o meu carro. Eu não queria que outros fizessem. Então eu comecei a botar o que, que eu ia precisar, por exemplo, para pintar um carro. Então, para pintar um carro, eu preciso de espaço, um espaço coberto, onde não entre sujeira, insetos e tudo mais, para não danificar a pintura. Isso eu não tenho. Eu precisaria de compressor, pistola e tudo mais para poder pintar o carro. Também não tenho. Tá? E aí eu fui procurar saber do envelopamento. O que, que eu preciso para envelopar o carro? Apenas o vinil, que foi o que eu comprei. O vinil, como o meu carro precisava de funilaria, eu acabei comprando um pouco de massa e lixa e nada mais. Ah, inclusive, ó, tá aqui? Não, eu guardei. Eu comprei uma espátula de silicone que eu paguei aí 7 reais. Tá? Então eu gastei 600 reais de vinil, de material para envelopamento, e mais aí aproximadamente uns 100 reais de material para fazer a funilaria do meu carro, porque não tinha muita coisa. Eram pequenos amassadinhos, arranhões, pequenas correções. Tá? Então eu gastei 700 reais para poder deixar meu carro assim. E não foi nem na garagem de casa, foi na rua. Então, quando eu coloquei isso na balança, isso pesou muito. Né? Eu fui pesquisar como é que se fazia para envelopar um carro, o que precisava, e na verdade não precisa de nada. Precisa do vinil e de você querer fazer. Né? Diferente da pintura, que você precisa de várias etapas para a coisa ficar bacana. Precisa de um local, precisa de pistola, precisa de um equipamento adequado, que é pistola e compressor. E o envelopamento não precisa. Então isso contou muito para que eu optasse pelo envelopamento. Tá? Isso eu dizendo por mim. Tá? Então eu gastei apenas 700 reais para eu envelopar o carro na minha casa. Na verdade nem foi em casa, foi na rua. Mas enfim, vou colocar como se fosse em casa. Tá? E detalhe, eu fui fazendo aos poucos. No meu momento, nas minhas horas vagas. Tá? Eu não tive que abrir mão de nada, virar noites e ter um tempo assim extraordinário para fazer. Eu fui fazendo devagar. Quem está vendo esse vídeo e não viu o processo de envelopamento, pode conferir aí no canal. Demorei um pouco, mas é aquilo que eu estou falando. Foi um processo que eu optei porque eu tinha também essa opção de ir fazendo aos poucos. Eu fiz cada hora eu fazia uma parte do carro. Fiz os paralamas, depois fiz as portas, fiz capô, fiz a parte de trás e agora por fim eu fiz teto e caixa de ar. Então eu pude ir fazendo aos poucos. E me deu um visual, vou mostrar mais uma vez, me deu um visual bacana do carro. Deixou ele bem apresentável do que estava, deixou ele 1000 vezes melhor. Tá? É óbvio que se eu colocasse isso numa WTS Envelopamentos do Igor, inclusive Igor, um abração, é lógico que ia ter uma qualidade absurda, né? Não ia nem se comparar ao que eu fiz. O que eu fiz aqui realmente ficou com alguns defeitinhos, aparece. Na hora de eu fazer o lixamento, a preparação da funilaria não ficou lá grande coisa também, porque eu também não tinha tempo e nem prática. Mas tudo isso influencia, eu também não paguei mão de obra, eu mesmo fiz. Então foi uma coisa que eu pude fazer. Quem pode pagar uma mão de obra, maravilha, vai em frente e paga. Muito bom, vai ficar um trabalho excepcional, dependendo do profissional também. Aí outra coisa, eu não queria correr o risco de colocar o meu carro para envelopar ou para pintar numa pessoa que me cobrasse muito barato, mas que me entregasse também um trabalho ruim, que é o que acontece demais aí no mercado. Não vou dizer todos, pode ser que tenha aí profissionais bons e que cobrem bem barato, mas eu acho que todas as experiências que eu tive, que me cobraram muito barato, não supriram as minhas expectativas em relação ao produto ou ao serviço. Tá? Sempre deixou a desejar. Então, e por algumas vezes eu tive que procurar outros profissionais para refazer o trabalho que ficou bem ruim. Tá? Então eu não quis correr esse risco, já que eu não tenho dinheiro para pagar
um excelente profissional, como de repente o Igor da WTS, né? Então eu acabei fazendo eu mesmo. Tá? Então, coisas de envelopamento e coisas boas e ruins de pintura. Vamos lá. Coisa boa do envelopamento que não tem na pintura: praticidade e rapidez. Tá? Eu acho que o processo de envelopamento ele é mais rápido, tá? E prático. Então, se eu estou com o meu carro e preciso que a pessoa me entregue em no máximo uma semana, o profissional de envelopamento ele consegue fazer isso se ele tiver com o tempo livre. Tá? Já na pintura fica mais difícil, esse tempo fica muito apertado. Então, na pintura, você vai ter que despender de mais tempo sem o carro. Tá? Seu carro vai levar pintando, se for um carro inteiro, semanas ou até meses. É muito difícil a pessoa entregar em uma semana. O envelopamento ele é muito mais rápido do que a pintura. Tá? Então esse é um ponto positivo em cima da pintura. Tá? Agora, um ponto positivo que a pintura tem em cima do envelopamento. O cliente ele pode ter uma qualidade em relação a brilho e a profundidade maior do que o envelopamento. Tá? Eu estou dizendo isso não com toda certeza, porque eu não conheço todos os materiais de envelopamento. É lógico que tem muita coisa boa importada, muita coisa diferente, muita coisa que você olha e fala, nossa, o carro é pintado. E meu irmão mesmo passou aqui pelo carro e falou, caramba, tá parecendo pintado o carro, não parece que envelopou. Mas eu acho que a pintura, você consegue trabalhar mais o brilho e a profundidade no visual. Né? Então você pode ali jogar 3, 4, 5 mãos de verniz e trabalhar na hora do polimento uma profundidade de brilho maior do que o envelopamento, eu acho. Tá? Posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso sim. Em relação à durabilidade, eu acho que os dois têm seus pontos positivos e negativos. Eu acho que assim, vai muito da pessoa, do proprietário do carro. Se você não cuidar do seu envelopamento, do vinil do seu envelopamento, ele não vai durar quase nada. Tá? Eu mesmo eu tinha envelopado o capô, deixei o carro debaixo da árvore por 4 dias. No primeiro dia choveu, caiu uma flor. Os outros 3 dias foram de sol intenso, muito calor, muito quente. A flor acabou secando, agarrou no vinil e manchou. Tá? Então eu já tenho uma manchinha ali no capô, mas acontece, né? Então se você deixar um carro envelopado no tempo, o vinil não vai durar quase nada. Digo o mesmo para a pintura. Tá? Eu já tive carros pintados que eu deixei no tempo também, ficava lá fora. Pegou chuva, pegou sol e teve uma ocasião que eu deixei ele debaixo de um fio de poste e muitos passarinhos ficavam pousados ali, pombos, passarinhos, e fizeram muito cocô no carro. E eu não lavei, deixei ali, eu acho que por uma semana o carro ali no sol com aquilo ali. Quando eu fui lavar, o cocô agarrou de tal maneira que queimou. Me disseram que o cocô do passarinho, do pombo, ele é ácido. Então ele comeu o verniz e a pintura do carro. Então ali eu levei para tentar dar um polimento e não deu certo. Manchou toda a pintura do carro, o carro ficou cheio de manchinhas espalhadas e ficou com aquelas manchas. Né? E o carro tinha sido pintado com menos de um ano. Era uma Marajó que eu tinha 82. Não, Marajó 88, prata, também prata. E ficou com a pintura toda manchada. Então, se a gente não cuida tanto do carro envelopado quanto do carro pintado, não adianta, a gente vai ter o material danificado. Tá? Então, se a gente para um carro envelopado numa garagem coberta, tá sempre lavando, sempre tirando as sujeiras, sempre tomando cuidado, o vinil do envelopamento vai durar anos e anos e anos. Tá? É claro, quanto mais qualidade tiver o vinil, mais tempo ele vai durar, e eu digo mesmo da tinta. Quanto mais qualidade tiver a tinta aplicada na lataria do carro, mais tempo aquela pintura vai ficar reluzente, com brilho, com cor.
tá? Se a gente usar uma pintura de péssima qualidade, um verniz de péssima qualidade, não adianta, aquilo vai embora, o brilho vai embora com rapidez, né? A cor vai embora com rapidez. Então, o que eu deixo aqui nesse vídeo para vocês escolherem é o que é melhor para vocês, né? Em relação a custo, custo-benefício, parte de valores, né? Então, o que compensa mais vai vir de vocês, tá? Às vezes vocês querem colocar aí uma cor diferente, né? Um roxo metálico fosco, né? Um marrom, um bronze. E se você for fazer uma pintura dessas, vai sair um absurdo de caro, né? Acho que não vão cobrar aí para fazer um banho de tinta numa cor dessas. Eu acho que por menos de 10 mil reais, 7, 10 mil reais, a gente não deve encontrar um banho de tinta numa cor dessas diferente. Já no envelopamento a gente consegue fazer isso bem mais barato, né? E a facilidade também de trocar, né, de cor, tá? Então, esses são os prós e os contras mais, mais visuais assim que eu consegui detectar envelopando o meu carro, já tendo o carro pintado, tá? E agora fica aí para vocês a questão, o que vale a pena, pintar ou envelopar, né? Isso aí é uma coisa nossa, pessoal, que a gente tem que escolher, colocar tudo na balança direitinho e ver o que compensa. Mas olha, vou te dizer uma verdade de uma pessoa que acabou de envelopar um carro. Envelopamento vale a pena, tá? Não vou dizer que é melhor do que pintura, mas vale a pena, fica muito bonito. Meu irmão já passou aqui perguntando, poxa, parece que é pintado, né? Então, vale a pena sim, tá? Vai mais a condição, né? Então, vê direitinho aquilo que vocês querem, decidam e sejam felizes, beleza? Então, ó, quem gostou, deixa o likezinho, se inscreve no canal e divulga também, divulga pro amigo, pra família, né, pros familiares, de repente você tem alguém que de repente goste também, tem essa dúvida em relação ao envelopamento, e às vezes até já tem bastante vídeo aí no canal, tem a saga da Blazer, tem o Twingo, né, que estava aí no canal já há bastante tempo que eu acabei vendendo, tem o Golzinho também, que eu estou fazendo um monte de coisas, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!